Foi, ó. Oi, Show de Felipe. bola. E aí? Nervosa aqui, que é muita tecnologia. Nosso tempo não era assim, não. Nosso tempo era Pois outra é, coisa. né? Mudou demais, né? Antigamente, ó, para se encontrar só presencial, E né? olhe lá. E olhe lá. Agora ainda tá seguro online, né? Que a gente não transmite coronavírus para ninguém. É, é verdade. Pô, gente, ó, é assim, é com muito prazer, né? Que eu apresento a Roseni para vocês. A Roseni ela é assim fundamental na minha vida, né? Ela é fundamental também, né, na minha vida acadêmica. Se vocês olharem lá o meu currículo, né, eu assim arriscaria dizer que mais da metade do meu currículo tem a Roseni com participação direta. As indiretas nem sei quantas, né? Mas direta, com certeza mais da metade, né? Então, Tá assim, bom, tá é uma bom. pessoa maravilhosa, é uma grande amiga, e eu que a conheci, né, me candidatando a bolsista de iniciação científica em 2005, né? Ah, é Então, bom há contar essa muitos história. anos atrás. Hoje ela vai me dizer, inclusive, se eu era o único candidato. Vai que eu era, né? Aí entrei, aí foi bom. Então, É, não assim, mesmo. prazerzão. Hoje, eu e Roseni, né? A Roseni, ela sempre foi coordenadora do laboratório que ela fundou, Laboratório de Pesquisa sobre Práticas de Integralidade em Saúde, o LAPES, que eu faço parte desde 2005. Eu tenho a honra de ser o vice-líder do laboratório, né? Óbvio que não consigo fazer com a qualidade que a Roseni faz nessa a gestão do laboratório. E, e ela é uma pessoa que vai contribuir muito com a gente hoje aqui, tá? Tô te escutando, Roseni. Tá Você bem tá me aí? Tá escutando bom. também? Estamos Tô. escutando, sim. Então, Roseni, seja bem-vinda. Bom, gente, bom dia. Eu tô um pouco. Inclusive, essa falta de Facebook é por minha culpa, não é por culpa dele, que eu não sei. Eu não tenho tripé, né? Então, eu sou de uma. Eu componho tripés. Eu não, entendeu? Não tenho como botar um tripé no momento. Mas ele já está me ensinando com muitas broncas devidas e vou adquirir um tripé para poder integrar esses esforços de tecnologias digitais, né? Primeiro eu quero dizer que é muita felicidade e honra estar aqui, viu, Felipe? Hoje eu posso dizer com toda segurança, né, que eu estou cumprindo também o legado da minha orientadora, a Madel Terezinha Luz, que você conheceu, né? A Madel, ela me ensinou sempre que... Ela falava assim, filhinha, se você não conseguir fazer você mesma, se realize pelos seus orientandos, filhinha. Ainda é uma felicidade maior. Tá baixo aí? Parece que tá. Deixa eu É. tentar. Para mim tá beleza, para mim tá Agora beleza. melhorou? Agora melhorou? Ficou ainda melhor, ficou ainda Tá. melhor. Então é importante isso, porque isso já faz parte de uma prática dadivosa, né? É você também se realizar com o outro, não é Uhum. pelo outro, né? Eu sempre falo para os meus alunos e alunas, sobretudo, que eu não quero andar nem na frente nem atrás, eu quero ficar do lado, né? Uhum. Isso faz toda uma diferença, né, na concepção do que você está chamando de... E aí o que mais me impressionou no Felipe, eu tenho que antecipar esse elogio, é o brilhantismo dele, a velocidade que esse menino tem, né, de transformar, né, e de ser transformado nesse processo de criação. Então, o Felipe hoje seguramente é uma das referências mais inovadoras que o próprio laboratório apoiou e, de alguma maneira, colaborou para a construção, porque ele mesmo se reinventou. Não foi fácil, sou testemunha, né? Não foi sem sofrimento. Felipe veio da área particular, privada, digamos assim, não da sua formação, mas do seu trabalho, a sua paixão pelo livro, e de fato é verdade, né? Ela vem, né?
vamos dizer assim, os nichos locais de produção de livro. Aliás, eu recomendo fortemente que quando o Felipe faz essa referência, é bom vocês estudarem a história. A história do livro é belíssima, não para com Gutenberg, com a imprensa, é outra coisa, né? E é muito... Inclusive tem um livro do Peter Burke também, que trabalha, e tem um outro que eu tenho até aqui, se vocês estiverem interessados, que é o aparecimento do livro. Então, essa Hum, ideia do simbolismo, da imagem, vou até te mostrar, Felipe, não sei se eu vou conseguir, é da EDUSP, o aparecimento do livro, hum, tá? ó, que legal. Não conhecia esse. Pois pelo menos eu ainda consigo te ensinar alguma coisa. Pô, Então é belíssimo. Eu comprei na última Bienal do livro que eu pude participar, tá? É, é assim maravilhoso porque ele tem imagens também e ele é um típico e tradicional, perdão, Felipe, modo de escrever a história do livro. Então ele fala da vestimenta do livro, né? caramba. O registro civil do livro, né? Ele fala do pequeno mundo do livro, né? Que aí fala do impressor humanista ao livreiro filósofo. Então, é assim, é um livro imperdível para quem é apaixonado por livro. Eu, como fui criada em biblioteca pública, que eu venho de uma família, né, humilde, vou botar aqui, mas eu vou escrever, tá, Felipe? Eu não tive nem tempo de olhar. Meu pai, ele foi pedreiro, porque ele não está mais vivo, depois ele virou caminhoneiro e depois ele virou um pequeno empreendedor, né? E que com o plano do Fernando Henrique Cardoso ele veio à falência e depois ele não pôde mais tocar o negócio, o pequeno negócio que ele tinha, que era para justamente alimentar as famílias, a família e ajudar no crescimento. Então isso é uma coisa, eu não estou falando isso de uma forma pejorativa, nem cômica, mas eu acho que faz parte, eu acho que é importante vocês. Primeiro porque eu acho que assim, o Felipe é um exemplo, né? Eu, como área indiana, um dos principais princípios, né, do Amor Mundi é a ideia da exemplaridade. Então, o exemplo não é algo que você tem que ser. O exemplo é para te motivar a ser o que você se propõe a ser. Isso é fundamental, porque isso tem a ver com a autenticidade, isso tem a ver com a lealdade, né? E é importante isso ficar claro, porque senão não dá para a gente operar, né? Operar, que eu digo, agir. Agir pensando e pensando agir. Então, já dei um preâmbulo aqui, eu estou aqui olhando aqui a cola que o Felipe me deu, né? Porque o menino me economizou aqui na sugestão das perguntas, e eu tenho que responder aqui o que ele me pediu, né? Então, e com economia, né? Porque a gente só tem uma hora, eu falo muito, e nem de perto eu tenho a competência que ele tem, né, de cativar vocês. Aliás, a palavra cativante aprendi com ele, e eu acho que ele tem me ensinado muito. Então, a minha história, eu acho que acho que começa bem, que é com a história do livro, até mesmo porque a primeira coleção que eu ganhei quando eu tinha 10 anos, eu ganhei de um doador na rua, em frente à casa de meu pai, que ele, me vendo lendo, né, livro de José de Alencar, Machado de Assis, ele ofereceu a coleção dele ainda, aquela brochura em ouro, né, toda a coleção de Machado de Assis. Nossa, Então, que legal. aquilo, naquele momento, né, isso faz exatamente 35 anos atrás, mas os clássicos, né, Dom Casmurro, estava ali presente. Isso foi muito importante para mim, porque me despertou a paixão pelo livro. E a primeira orientação que a minha filósofa socióloga Madel fez no mestrado, ela falava assim: filhinha, pega o Machado de Assis para ler, filhinha. Ela falou assim: por quê, professora? Porque esse jeito burocrático de escrever não dá, filhinha. Não dá. Isso aí você tem que ultrapassar, que é a coisa da burocracia, que é a coisa do produtivismo, né? Porque, veja bem, o produtivismo
ele de alguma maneira, ele se repete hoje, né? Então a gente Uhum, precisa ficar claro, porque se você não tem o rigor, você não desenvolve o seu estilo, né? uhum. E isso é muito importante, porque o Felipe é muito incentivador disso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, e aí eu vou transitar, tá, Felipe, nas perguntas, porque eu não vou conseguir seguir uma sequência lógica, porque você me conhece. Uma das lições fundamentais que eu aprendi, e aprendi muito, ainda mais que eu tive, inclusive eu participei, o grupo todo, e o Felipe estava junto, né, da efetivação e implementação de uma política de Estado, né, que é o Sistema Único de Saúde. E uma das coisas que eu percebia é que muitos dos nossos alunos, né, e pesquisadores, eles queriam exatamente fazer como eu fazia, ou como, por exemplo, o professor que também era do grupo, Bruno, né, ou Bruno, Rubem Matos, né, que tinha uma retórica, né, uma capacidade de falar muito grande, né, e aí eu senti uma certa frustração, e isso me entristecia, né, porque e aí, por isso que eu me enquadro hoje, eu me coloco na área das ciências humanas e não sociais, porque essa coisa de você pensar relacionalmente, né? Isso é que eu estou falando para vocês é só uma cutucação que o Felipe já entende, mas é porque eu estou escrevendo um artigo, um ensaio sobre isso, né? Esse ataque que tem sido feito às ciências humanas, mais do que às sociais, né? Você, por exemplo, foi proibida agora a profissão de historiador, é um absurdo, né? Nosso presidente faz essas coisinhas. Mas, enfim, é importante vocês entenderem isso, porque é um modo também de você colaborar, né, dadivosamente para uma rede se constituir. Né? Porque é muito importante, e aí isso tem a ver com a minha história, né, que a gente começou essa... Aliás, esse ano vocês estão todos convidados, eu e o Felipe, aliás, muito por força do Felipe, pela vitalidade dele, a gente vai comemorar os 20 anos da rede multicêntrica do Pesquisa do Lápis. E o Felipe seguramente deve ser um dos autores, pesquisadores, com maior produção dentro do grupo. Né? Ele mantém a lealdade aos valores que, de alguma maneira, a gente construiu juntos, e ele ressignificou os valores dele, até para, de alguma maneira, poder colaborar mais, porque senão fica... E a decepção, gente, é uma coisa assim que não é fácil de reparar. Né? Então, essa aposta que o Felipe faz, que eu acho fundamental, né? Mas eu acho importante, né, alertar de que você é capaz de tomar cuidado. Às vezes você aposta muito no que o outro pode dar, quando você não tem claro o que ele é capaz de dar. Então, é capaz de... E aí você me corrija, Felipe. Você pode construir uma decepção que ele pode largar aquilo. Né? Eu falei assim, Uhum. poxa, eu não sou como o professor Felipe. Eu não entendi o que o professor Felipe falou. Eu não passei nesse super disputada seleção de mestrado e doutorado. Eu não consigo passar do terceiro parágrafo. Poxa, professor Felipe, é tão perfeito, é tão bom, ele é tão claro. Mas por que eu não consigo fazer? Então, eu acho que o trabalho do Felipe hoje, eu sinto muito orgulho, estava querendo essa oportunidade pública, porque é pública, né, de parabenizar o Felipe, porque ele tem feito um esforço diuturno, que eu sei que isso não foi livre de sofrimento, para ele encontrar a sua face dadivosa, né, num, num campo tão disputado, tão competitivo como é, né, a academia. Então, quando ele inova trazendo empreendedorismo acadêmico, eu confesso que eu até fiquei assim coçando, falei, onde é que esse menino vai parar, meu Deus do céu? E aí eu fui entendendo e olhando e assistindo a live, que é outra coisa, você muito... Que é outra coisa que eu aprendi também, uma certa humildade epistemológica, aprendi com o filósofo francês, né, da herbologia. Eu acho que o orientador, o professor, quem quer ser pesquisador, tem que ter essa humildade epistemológica. Não é pecado algum você assistir uma live de um orientando, de um pesquisador, de um amigo. O Felipe hoje é meu amigo há muito tempo, né? Tão exitoso, né? Tão assim, dadivoso. Quer dizer, ele, inclusive, ressignifica uma percepção de dádiva, né? Que eu também construí. E eu lembro quando eu desafiei ele, porque o Felipe é outro, né? Que é o desafio. Ele não pode se sentir desafiado, porque ele tem um troço. Aí ele vai responder
Então, vocês prestem atenção quando eu falei, esse desafio que eu coloco hoje, pode dizer que ele já está exercitando a metodologia, a pedagogia dele da libertação. Pode dizer que agora ou vai, aí ele vai de noite, 10h30 da noite, eu estou impressionado. Vai, eu quero saber quem é que está aqui, né? Gente, é impressionante. Ele inovou e reconstruiu, ressignificou instrumentos pedagógicos, né? E Sim. de comprometimento, quer dizer, ele escreve, na verdade, ele escreve sobre isso. E eu Ah, espero e um que... detalhe importante, Roseni, que assim, quem me apresentou a ideia de dádiva foi você, entendeu? Foi, mas foi Eu não duro. aprendi isso na faculdade, digamos assim, né? Apesar de eu ter feito ciências sociais e ter lido Marcel Mauss, mas assim, quem me apresentou a dádiva, não só enquanto objeto de estudo, mas enquanto prática cotidiana, né, foi você. E É, você, inclusive, pratica a dádiva com 1 milhão de pessoas durante todo esse tempo, né? é. E, e aí é que entra uma coisa importante também, que na dádiva você dá, né? Ó, você deu, você fez pelo outro, né? E isso é muito legal, é uma das coisas mais importantes que você já me ensinou, né? Olha que você já me ensinou um bando de coisa, mas isso também, né? Não fala Porque, tudo não, cara, é uma danado. relação humana diferente, Não né? fala tudo não. É, tem, tem diversas pessoas aqui que já foram dadivosas comigo e eu já fui com elas. Isso por conta desse teu ensinamento, que é não competição, né? É colaboração, né? Mas, Isso é muito importante quando a gente faz com o outro, né? então, filho, presta atenção. Filho não, Felipe. É Uhum. meu mau hábito, tá? Ele já é um adulto, e, enfim. É a história da filhinha da Madel. A gente acaba reproduzindo isso, não é bom. Então, Felipe, eu acho que é interessante, e uma coisa que eu acho que você pode pontuar como genuinamente seu, é escrever, porque a dádiva é assim, dá, receber e retribuir. A questão fundamental, que talvez seja de completa reinvenção nossa, é como vem essa retribuição. Porque talvez não venha por aquele que você deu de imediato. Sim, essa é a Pode parada. vir, pode vir para um aluno, né? Então, quando tem um aluno do Felipe, ou de alguém que também já da rede que dei, e ele retorna, não é? Ô, e seu Paiva? Quem é esse Paiva que tá com saudade de mim? Será que é o... Ah, bom, depois eu falo. É aí, porque eu tenho que aprender isso com o Felipe também, de ler ao mesmo tempo e responder. E Não, isso aí, daí é difícil. Isso daí é que eu não sei vai ter direito, que... não. Então, Felipe, eu acho que uma coisa que você tem, porque você tem a tecnologia digital, né? E aí você consegue construir essa rede, esse mapa, esse itinerário que... Ô, Mauro Paiva, ô, filho, eu também tô com saudade. Então, assim, parabéns, você está aqui. E aí, o que acontece? Você tem condições, inclusive, imageticamente, colocar esses itinerários dessas pessoas que te conheceram, você montar uma linha do tempo da sua proposta de Uhum, produção acadêmica, porque isso, de alguma maneira, vai fazer com que as pessoas acreditem que é possível o que você faz e que não é nenhuma, digamos assim, panaceia, mas isso vai estar na razão direta da sua possibilidade, da sua capacidade, né, de dizer ao outro as suas possibilidades. Por isso que às uhum. vezes eu brinco com o Felipe, e vivo vai ficar assim, que ele fala assim, né? Aí eu vou ter que falar, né, Felipe? Ah, aquele tipo de ciência acabou, acabou, né? Aí eu falo assim, tá bom, filho, tá bom. Tem sempre as mágoas, eu também tenho mágoas de algumas coisas que historicamente, tradicionalmente, eu tive, né, que lutar e superar, até mesmo para poder... Nosso grupo foi o primeiro que colocava aluno numa mesa, o Felipe sabe disso, numa mesa de debate com um doutor, um PhD. Sim, Os sim. nossos seminários, a gente tem um total de 27 seminários, uma parte deles está colocada, né, não é live, né, mas ainda o tipo antigo do YouTube, né, e nós éramos profundamente criticados. Eu tive um apoio enorme da Madel. É uma Uhum. coisa assim, do preconceito muito grande. Então, Com a veja, titulação, né? com a Com a titulação. titulação enorme. E isso a gente tinha que fazer naquela época em tempo real. Entendeu? Então, Uhum. essa oferta, né?
ou essa dádiva que o Felipe está oferecendo, ele de alguma maneira já está de alguma forma traduzido, né? Traduzido como memória. E Sim, aí não é sim, uma mera lembrança. Ah, lembrei. Não, não é lembrei. Está em o registro. Isso é possível. Isso sim. foi possível. E as outras coisas que ele também não consegue. Porque eu sei que o Felipe tem essa preocupação, né? Ele tem esse vigor também de responder. Mas eu vejo, às vezes, que ele também fica angustiado, porque a coisa de você fazer em tempo real, né, Felipe? A gente, É. na saúde coletiva, o Lápis foi o primeiro grupo de pesquisa no campo que fazia um seminário com os autores de um livro que ia ser lançado naquele seminário. Uhum. Isso revolucionou o campo. E autores Revolucionou. de titulações diferentes. Diferentes. Não era só a Diferentes. galera, assim, só doutor, não. Tinha de Não, tudo. de E tudo. continua tendo, né? A gente usa no passado, mas Não, continua estou tendo. falando assim, mas não tenho mais essa disponibilidade. Eu vou explicar por quê, porque tem a pergunta dele aqui que é importante, das dificuldades, né? Você vê, eu tive na 10 anos do Lápis como conferencista a filósofa que faleceu recentemente, a professora Agnes Heller, né? Que é a coisa mais dadivosa. Ela ofereceu 2 capítulos do livro sobre cuidado. A professora Agnes Heller foi uma pessoa que foi perseguida, né? Ela morava na Bélgica, né? E trouxe normas, inclusive, para o direito, né, Felipe? Ela tem um livro Uhum. muito interessante sobre justiça que contribui muito para as nossas reflexões, né? É uma pessoa da crítica da ideia da identidade, né, das políticas de identidade, porque era uma forma de dissociação, né, do coletivo. Então, acho que assim, de alguma maneira, os próprios autores, eles ficavam, as pessoas ficavam doidos. Né? E aí depois tinha sessão de autógrafo. Aí pronto, aí é loucura. É. Aí todo mundo é doido, né? Porque ao mesmo tempo você tinha um professor seu, que você escrevia texto na sua dissertação, nos seus artigos, do seu lado, autografando um livro que você também era autor. Né? Então você Sim, tem um conjunto, tem um simbolismo, uma imagem muito grande, e eu também fui duramente criticada, mas depois o povo gostou, entendeu? E fez, mas não cita sim. a gente nunca. Não, eu participava de mesa de autógrafo, né, do livro, né, Isso. com as minhas referências, né? Aqui, a Uhum. minha referência aqui, né? Isso daí é uma coisa, assim, fundamental, gente. Vocês estão entendendo a profundidade do negócio? A Roseni, ela chega, e eu não me recordo, nesses 15 anos de relacionamento mesmo, né? Pauleira. De vez em quando não. Assim, eu não me Felipe, recordo dela um dia ter me falado algo que me diminuía por causa da minha titulação. E olha aqui, eu fui graduando com ela, fui mestrando, doutorando, pós-doutorando, não necessariamente ela como minha orientadora, mas como uma mentora, né? E nunca fez isso. Vocês entendem o impacto disso na trajetória de um acadêmico? Quando você tem, ao invés de uma pessoa que vai te dar uma palavra negativa, e não só negativa, mas limitante da sua trajetória, por uma pessoa que chega e fala assim, meu filho, vambora, pô, né? Quer ir para não sei onde aí, fui para um bando de congresso de iniciação científica, enfim, e essa coisa, esse simbolismo de você publicar do lado da tua referência, dividir mesa, isso daí, para quem não tem o espírito dadivoso, incomoda muito, né? Incomoda muito. fui E muito é assim, perseguida. surreal o impacto disso, geracional, dentro do Lápis, que é o laboratório nosso. O impacto geracional. O Lápis, ele não tem só eu como exemplo, não. Ele tem um monte de exemplos de pessoas que, sabe, conseguiram diversos espaços acadêmicos por causa dessa influência sobrenatural aí da Roseni, né? Calma, Felipe. Não, eu acho que uma coisa que também é importante, por exemplo, estou fazendo ainda o levantamento para os 20 anos, já passaram pelo lápis em qualquer modalidade, seja voluntário, pesquisador, mestrando, doutorando, enfim, não importa. Acho que já passaram aí pelo menos uns 300 pesquisadores, desde o mais Nossa. minutinho, no pititinho, até
doutores e Felipe, né? Talvez é o mais antigo, é você e Francine, talvez, Felipe. É, É. você e Francine que Francine é antes de ficaram. mim. É, Francine é antes de então, mim. assim, Felipe, então, assim, e eu fiz, a gente está fazendo também, o caminho deles. Por isso que eu acho interessante e promissor você fazer isso no seu projeto de produção acadêmica, né? Eu fui identificar que pelo menos 60, não, chega a 70%, que algum desses, né, que passaram, hoje são professores de universidades públicas, ou são professores de universidades privadas, ou são concursos públicos. Muitos Uhum. profissionais de saúde, muitos, né, passaram para o concurso público, né? Muitos, assim, de alguma maneira, eles também formaram outros grupos, né? E aí, isso muito também tem a ver, e eu acho que é importante, e aí isso é bom você pensar, Felipe, que eu acho que você tem o maior desafio do mundo, que quando o grupo começou, os dois pesquisadores que integravam esse grupo Lápis em 2000, que tinham doutorado do povo todo, eram apenas três, tá? Olha. Três. Era eu, porque com o projeto Integralidade que veio o Lápis, né? Foi o resultado da minha tese de doutorado em 2000. E aí o grupo foi criado em 2004, né? E aí o que acontece? Três, porque eu digo assim, tinha um professor do Rio Grande do Sul, que já tinha esse doutorado em educação há muito tempo, eu, né? E a Madel. E o Rubem também, porque então tinha essas três. O restante, meu amigo, não tinha ninguém com doutorado, muito mal mestrado, Uhum. tudo bagrinho. Bagrinho era o termo que a Amadeu utilizava para chamar os alunos de iniciação científica. Bagrinho é aquele peixinho quando nasce ali no Rio. É tudo braguinho, né? Tem que ficar mexendo até ganhar, né? Ganhar carne ali. Entendeu? Então, E aí isso também tinha uma força gigantesca. Gigantesca. E eu vi isso também quando eu fui fazer pequena parte do meu pós-doc na Itália, quando eu fui lá para Alessandria, né, na Itália, no Instituto de Filosofia e Política, eu vi lá também que só tinha, assim, na cátedra, só tinha professor antigo. E tinha uns 70 ali, filósofo, politólogo, buscando um espaço, porque você só podia entrar na universidade pública se quase você já tivesse virando o Cabo da Boa Esperança. Então, isso que a gente tem aqui no Brasil, né, isso também é muito novo. E a gente está vivendo essa crise hoje também, e essa perseguição, né? Essa perseguição é diminuição dos cursos de pós-graduação, porque educação é a revolução, gente, é a emancipação. Entendeu? Isso, quando vocês colocam aí, né, é uma luta que vocês têm que incorporar, independente de partido, se é privado, se é público, que é uma questão de sobrevivência, né, e de vida. Então, assim, o importante de vocês, que eu quero chamar aí, já vou emendar um pouco, já para responder, como você me conheceu nisso tudo? Estou quase chegando nisso tudo. E aí, porque o que acontece? Essa ideia da confiança, aí justamente nesse... Porque também, gente, a seleção não diz mais nada. Isso também, o Felipe, para mim, é referência. Quando o Felipe bateu lá na porta, que, aliás, a grande maioria eu sempre tive problema com seleção, né? Essa coisa da competição, da concorrência. Mais do que a competição, concorrência. Eu fico nervosa com isso, né? Porque assim, as regras, elas não são iguais, né? Você não está no mesmo patamar de oportunidade. Então é muito desigual. Então o fato de você pode cometer injustiças com muita facilidade. E o Felipe, né, foi aqueles que, no final de tarde, lá na minha sala, que é em frente à sala que a gente está agora, que é a sala dele, a sala da rede é dele, né? E tá lá, toque-toque lá. Aí eu tinha bolsistas, né, de Quem é esse iniciação. bagrinho? Quem é esse Eu bagrinho? falei, eu tinha, né? E eu tinha muita vontade, tanto que meu pós-doutorado é em Direito, né?
de ter alguém do direito. Eu falei, gente, será que eu vou conseguir algo? Alguém passou aqui, né? Falando assim, que o direito não faz ciência. Agora já está fazendo um bocadinho. Mas naquela época realmente não fazia, né? Uhum. Tinha uma relação muito grande. Você tem os filósofos, cientistas sociais que fazem, né? A sociologia do direito, a filosofia do direito, enfim. Mas hoje, acho que a prova cabal, né? É o Felipe, né? E eu falei assim, gente, conseguiu, né? Porque tinha médico, tinha enfermeiro e muito psicólogo, né? A área da saúde mental me procurava, deve ter algum problema. Ou eles estão com muito problema lá fora, que não estão encontrando lugar para estudar. E sempre foi assim. Aí entra o Felipe, todo, né? Carioquinha, um bagrinho carioquinha, todo arrumadinho, sempre assim, bonitinho, como vocês estão vendo assim, sempre foi assim. Felipe nunca chegou desleixado, nunca. Enquanto eu era riponga, que às vezes ele tomava um susto, assim, eu sei que ele tomava, mas como ele sempre foi muito educado e comedido, não falava nada, né? Que era uma informalidade, mas não era uma formalidade, porque para mim era um trabalhador como eu. É importante no dia hoje, eu agradeço ter escolhido essa data, porque a ideia do trabalho, da dimensão, né? Porque o Felipe fala o tempo todo de trabalho, porque é trabalho mesmo, não é só uma categoria marxista, né? Mas esse trabalho ele tem releituras em práticas e saberes que vocês vão estar operando, né? Sob a batuta dele, né? Porque ele já virou um maestro, né? Ele já consegue fazer suas, digamos assim, as suas as suas partituras, né? O Felipe já está no status de maestro porque ele age em concerto. Quando ele tem essa preocupação, ele aparece 10h30 da noite, do nada. Depois que ele confere tudo, se tem gente que vai estar com ele, ele vai. Porque ele não é bobo, né? Porque também fica cansado, né? Então, ele já é maestro nesse processo. Aí ele entrou e eu falei, o que você quer, meu filho? Aquele jeito meu, né? Tudo filho. O que você quer, meu filho, aqui? Eu sou do direito, eu vim aqui, eu soube que a senhora está selecionando, tem como aqui eu participar? Foi assim mesmo. Eu lembro a camisa que eu tava com a camisa laranja, tipo fluorescente. Total, né? Aquilo me Foi para chamou a chamar atenção. atenção, foi para chamar Eu falei assim, atenção. mas esse menino, eu Tá falei assim, vendo esse as menino, técnicas, ó? Camisa ó, laranja preste atenção, fluorescente. eu falei, esse menino é curioso, o que esse menino está fazendo aqui do direito sempre ligado para a ideia do individual, né, para o particular, o que esse menino está fazendo aqui? Aí começou, aí eu falei, tá, vem cá, você vai escrever aqui, lembra, Felipe? Tua pretensão, deu uma folha de papel para ele, É, isso aí. não é? Que é outra coisa que funciona. Vem É, cá, funciona mesmo. olha só, eu vou tomar um café, você fica Isso aqui. mesmo, nossa senhora. Você pensa que eu não Caraca, lembro, não? Eu como se falei, pô, fosse hoje, você fica aqui cara. nessa mesa, você fica aqui, meu filho, essa folha de papel. Eu vou tomar um café, porque adoro café. E quando eu voltar, você já deve ter escrito o que você quer aqui. Diga o que você quer aqui, né? Lá fui eu tomar meu café, dei lá uma meia hora, aí volto, e eu devagarinho abro a porta, que eu não sou boba, e tá ele lá. Aquele jeitão dele, assim, meio petigado, olhando pro papel, escrevendo. Aí quando ele me olhou, eu falei, aí, filho, o que você fez aí? Aí ele, não, tá aqui. Eu falei, não, agora você vai ler para mim. Lê e diga e argumente por que você quer fazer aqui. E vou te dizer, se você me convencer, você vai ter aqui a melhor parceira do mundo e vai te apoiar em tudo, viu? Aqui tem projeto, aqui não tem diferenciação. Se o seu projeto, seu resumo for aprovado, numa semana de iniciação científica, eu vou correr atrás para te financiar. E outra coisa, não é só aqui no Rio de Janeiro, não. Você vai correr atrás de semana de iniciação científica no Brasil todo. É. E vamos ver. Lembra, Felipe, que você foi lá no Rio Até em Grande do Porto Sul? Alegre. Exatamente. Então você vai para o Brasil todo, né? E ele muito, né? É um galanteador, muito assim, nato, né? E aí a gente começou, né? E Felipe sempre foi muito disciplinado, coisa que não necessariamente eu era, né? Até porque, e hoje eu tenho dificuldade de uma certa disciplina, porque o time, né? Quando você luta, eu sempre falo com meus alunos e em aula também, eu tenho dificuldade de falar em disputa, né? Porque tem alguns autores, né? Muitos filósofos, Deleuze, Guattari, enfim, tem alguns da área de humanas,
enfim. Tem essa coisa do tempo todo você está disputando, né? Vamos disputar uma fala, vamos... Porra, eu não estou disputando o quê? Eu quero... a gente tem que... E aí eu lembro muito do Honneth, né? Que é a gramática do reconhecimento. Então, assim, a ideia de liberdade, a liberdade que eu acredito e penso é relacional. Eu não posso ser livre sozinha. Entendeu? O Felipe não é livre sozinho. Uhum. Entendeu? Então, essa ideia da liberdade relacional, ele é fundamental. Porque senão é que nem Spinoza, não, a liberdade é fala pelos quatro cantos, mas o Spinoza não se deu o trabalho, e aí a Hannah Arendt faz a crítica muito bem, de se deu o trabalho de dizer que todos poderiam falar. Mas aí ele falava dele, no status quo que ele tinha. Então é diferente, né? Essa ideia da liberdade, isso é muito... E a gente tem que trabalhar, porque e aí eu acho que tem uma coisa que o Felipe desenvolveu até, que eu estou aprendendo com ela, viu, Felipe? Eu estou fazendo aquele negócio de três pedidinhos, que eu até inventei isso, você aprovou e operacionalizou, né? É bom. Esse As três três linhas. pedidinho é bom. Esse Três três pedidinho. pedidinhos de Você tem que Aladim. explicar isso pra galera aí, que isso Eu daí vou é bom pra explicar. apresentação, né? Aprendi na avaliação com a Zulmira Hart, né? Que hoje ela está lá em Lisboa, na Universidade de Lisboa. Então, assim, de você ter e alcançar aquele objetivo e não desistir. Agora, você precisa, se são três, se não conseguir os três, não quer dizer que você vai pedir mais três, não. Você vai voltar para o primeiro e vai continuar fazendo. E aí você vai pedir ajuda, né? E aí eu acho que A Gramática do Reconhecimento é um livro que eu amo. Eu vou pegar aqui para vocês. Posso mostrar, Felipe? Pode Ué, mostrar? manda brasa Tá? aí. Dilene, a gente já escreveu, a gente tem um livro, né? Roseni, Paulo Henrique, eu contribuí com um capítulo Eu vou sobre mostrar esse livro dádiva, um livro também. inteiro sobre dádiva, né? É só para mostrar E aqui que a poderoso menina esse negócio de pergunta. dádiva, hein? Poderoso, hein? Vamos voltar, Felipe? Poderoso. Vamos voltar a Vamos, vamos. pesquisar? Eu acho que é interessante. Não sei se vai dar no seu É. naipe atual. Então, olha só. Quem quiser saber do que eu estou falando de reconhecimento, Axel Rony. A luta por reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. É importante entender o que é reconhecimento por conta justamente da teoria de dádiva. Aliás, o Paulo Henrique Martins falou que se tem uma teoria da integralidade, é justamente a teoria de dádiva, né? Porque justamente... Por que eu estou falando isso, gente? Eu tenho até que colocar aqui muito claramente para vocês entenderem, até para ir chegando também na ideia de desenvolver uma rede de pesquisa do lápis, né? E o voto de confiança eu vou voltar quando eu contar mais os três pedidinhos de Aladim aqui, que é onde o Felipe ganhou meu voto de confiança. Viu? Porque a teoria de idade, aí eu tenho que pegar uma cola aqui, que eu acho que é importante, até porque o Paulo Henrique chama atenção, e aí o Calhê escreveu sobre Moço, e o Paulo Henrique Martins é um sociólogo que fez direito, né, Felipe? Ele fez direito na FPA, depois ele fez sociologia, depois estudou antropologia com 3 doutorados em Sorbonne, só para você ter uma ideia. Então, E aí parou com direito, né? Acontece nas melhores famílias. Acontece nas melhores famílias. Então, também eu aprendi dádiva e topei o desafio da dádiva porque o Paulo Henrique Martins é um cara dadivoso. Né? Felipe conheceu, é uma pessoa assim, e ele deu um giro, né? Extraordinário ele. Extraordinário, porque ele assim, poxa, a gente tem que superar o determinismo, então essa teoria da dádiva pode, né, criar um solo epistemológico, né, para análise de experiência de integralidade, que vai nos permitir nos reconhecer, né, e retribuir. Então, eu acho que essa é Axel Honneth, é isso mesmo. E aí eu acho que isso é importante. Então, assim, e aí vem uma questão que já vou caminhando para as dificuldades. Que é uma coisa importante. Lembrando, Roseni, que a gente tem 14 minutos. Ih, fudeu. Muito obrigado. Felipe já me conhece. Então, eu vou caminhar já, porque eu vou ter que tomar um susto, né? E aí eu já mato as 3 perguntas finais, tá, Felipe? Que a última é, se alguém quiser em contato contigo, como faz, tá? Isso aí eu já sei. Então, assim,
que é o posicionamento epistemológico. O que eu chamo de posicionamento epistemológico, né? Porque não sejam ingênuos que teremos obstáculos, diversidade, né? Eu gostei muito de um convidado que você trouxe, aliás, eu posso dizer que apaixonei por ele, porque ele fala assim, e olha que eu discordo do Felipe pra caramba, né? Mas a gente tá junto, a gente tá junto. Aliás, eu acho que a maioria dos teus amigos que você trouxe aí, eles são, assim, são tão autênticos, né? A gente discorda, gente. Tem hora que eu achasse, poxa, mas pô, não sai daqui. Tipo assim, pô, tu briga comigo, mas eu não saio daqui. Eu acho que é mais ou menos isso, porque, por exemplo, a minha formação, né, ela foi toda em instituições públicas. Então, o público e a própria origem minha e da origem do meu trabalho tem essa coisa forte, né, da importância do Estado democrático de direito, da responsabilidade do Estado, né, em estar aí justamente provendo, mas também garantindo espaços de liberdade para as pessoas se colocarem, defenderem os seus direitos, né? E aí eu sou arendiana. Então, você pode ter alguma coisa, e eu acho que o Felipe traz essa leveza, que eu tenho dificuldade, porque e aí eu não me responder sobre isso, porque para mim é muito difícil, não posso ignorar, né, a perversidade do mercado, né? A perversidade como o produtivismo ele encolhe as relações humanas, né? Eles aniquilam a natalidade, e aí de novo Arendt, né? A natalidade de produzir algo novo, né? E quando o Felipe fala isso aqui é de graça, né? Isso aqui é de graça, mas é fruto de um trabalho que vem desde a mãe dele, que trabalhou para ele estudar, o pai dele, né? Então, se a gente não perde a história e a memória, você fica muito mais confortável de ser autêntico, né? Agora, eu não tenho a vitalidade que o Felipe tem, né? Que uma vez eu fui para um debate, foi meio constrangedor, né? Que tinha um amigo, né? Um amigo, foi meu orientador, co-orientador, e ele meio que entrou num fronte comigo. Aí, para parar ele, porque eu sei que ele é muito competitivo, também teve formação pública, mas competitivo demais, né? Eu falei, olha só, temos uma... Epa, essa foi demais, né? Foi demais mesmo. Opa! Tô parecendo o Vasco, tô caindo toda hora. Vasco time de futebol, tá? Não é o Vasco que tá aqui com a gente, não. Então, O Vasco é time de futebol brasileiro. Porque a gente tem o Vasco que mora em Portugal e tá aqui com a gente. Ah, tá. Mas não é esse Vasco, hein? É o Vasco mesmo, rival do Flamengo. Gente, tá? ele é muito show, Felipe. Então, assim, e aí sabe o que eu falei para ele parar? Não, porque veja bem, você vai um cara que é pesquisador, que é da hegemonia, médico, pesquisador, pesquisando medicina, e você, pesquisadora, que fez enfermagem, fez saúde coletiva e pós-doutorado em direito, né? Aí o cara começou na vibe, olha só, temos uma diferença, vamos distinguir, né, os lugares de fala. Eu luto, você disputa, então não dá para prosseguir o debate. É outra parada. Acabou. Acabou. É isso aí. Entendeu? Você transforma. Você tá dadivosa. Aí como o cara só trabalha com vocabulário capitalístico, né? Capitalismo no sentido weberiano. Não tem dádiva, é troca-troca. Entendeu? Então o cara vai estar ali. Eu poderia falar de outro modo, mas eu não vou falar isso com respeito ao Felipe, porque ele já me conhece. Nos bastidores, tomando uma birita, eu já resumia isso tudo com 3 frases. Mas enfim. Né, Fel? Então, assim. O horário não permite. Não permite. O horário não permite. Estamos de manhã. E aí eu tenho só 10 minutos. Vamos lá. E aí, eu acho que é importante você ter isso claro, que como se você tem isso claro, é muito mais tranquilo para você transitar. Entende? E até mesmo para você entender, compreender, que essa é o verbo mais fundamental também, né? Eu não estou dizendo, gente, no meio do caminho, Felipe sabe disso. O que chegou hoje do lápis é os que resistiram. Muitos se perderam no caminho. Já dizia a música. Ou por vaidade, ou porque não dava para manter os mesmos valores, ou entendeu? Ou porque simplesmente mudou de praia, o que é legítimo. Sim. Entendeu? O que é legítimo. Agora, quando isso não está claro para você,
E quando você, de alguma maneira, vem com essa história de inveja branca, que na verdade está querendo, bom, o outro, né? Ou ser melhor do que o outro, sem contar, gente, tudo cultural, então, importante. Machismo, misoginia. Você imagina uma mulher, né, ficar falando disso, uma enfermeira que entra aqui no Instituto de Medicina Social para falar de o que é isso, né? E aí a gente está aí, tá com um bagrinho que já está um peixão, né? Um peixão de 2 metros, né? E tem os outros bagrinhos que a gente vai ter que alimentar, que não precisa ser em cativeiro, mas abrir o mar, né? Para quem quiser navegar. Então, isso eu acho que é... E, gente, isso não se consegue de uma hora para outra. Eu estou sempre aprendendo. Se eu estou aqui, é a ideia da humildade epistemológica. Eu tenho que aprender com o Felipe também. Eu tenho que aprender com vocês que estão aí também. Entendeu? Então, isso também é um esforço que a gente precisa. E aí que tá as dificuldades, né? E, vamos dizer assim, as possibilidades. Que eu acho que é importante a gente perceber isso. Porque senão, porque você também vai ter essa galera que vai estar na raia 4 o tempo todo. Quer produzir, quer passar no mestrado, quer, sabe, produzir artigo, e artigo assim, que nem Felipe, né? Que nem o Vasco, lá em Portugal. Quer fazer como eles, né? Isso, para mim, já é uma forma de disputa. Porque você não descobriu ainda o seu estilo, a sua forma. Né? Uhum. Isso eu também aprendi, que é para uma rede continuar e desenvolver suas pesquisas, eu não tenho que olhar para o lado, velho. Se eu tenho alguma concorrência, é só comigo mesmo. Não vou botar Não ninguém... pode se comparar, né? Não pode se comparar. Gente, aí acabou. Você se ferrou. Porque eu não estou preocupado. Então, isso às vezes mata o outro de inveja. Porque se você passa, é que nem você passar pelo corredor. E aí, se você não fala, você está pensando. Aí todo mundo olha para você e diz, mas por que ela não para? Porque, gente, não para porque eu estou trabalhando. Se quiser falar comigo, me pare. Não tem problema nenhum. Então, assim, Sim. tudo isso, né? Eu acho que são coisas que é importante vocês fazerem e realizarem. Por isso que eu gostei muito da live da produção. Aquela menina genial lá de Daniele? Daniele. Genial, né? Porque ela desenvolveu uma forma própria e ela está preocupada com as gerações futuras. O trabalho dela é emblemático para as gerações futuras, né? E o Felipe é de expansão, como todo livro tem o seu objetivo, né? Eu nunca vi nenhuma grande fora na área das doenças, né? Uma grande evento da humanidade por artigo. Sempre foi pelo livro. Perfeito. Sempre foi para reflexão. Nunca. Tá bom, Einstein descobriu o vírus, mas depois para se haver o vírus nas pessoas entre os vírus e o vírus entre as pessoas, teve todo um trabalho que foi necessário e é necessário. A própria HIV e AIDS é isso. Então, quando a gente vive hoje, já estou terminando, né? Eu poderia, e aí eu estou disponível também, porque isso também me alivia também o coração, né, Felipe? Porque, gente, eu não vou para o caixão levando tudo isso, né? Então, assim, eu me coloco à disposição do projeto do Felipe, isso que está falando, mas sem receita de bolo, que é outra coisa que dá com muito nada. Então, aí é uma parte dos pedidinhos de Aladim, né? E aí, para fechar, né, a live, eu vou contar a história do pedidinho de Aladim. Eu montei um projeto de pesquisa multicêntrica, né, sobre avaliação em saúde. E eu, como sempre, contra-hegemônica, defendi a avaliação na perspectiva do usuário, a avaliação da saúde na perspectiva do usuário. E aí, a gente tinha um validador. Sempre, quem for fazer pesquisa em avaliação, ou não sei, de projetos sociais, enfim, ou projetos outros acadêmicos, eu pelo menos coloco como nosso protocolo uma validação externa e uma externa e uma interna. O interno é sempre pesquisado. Se eu estou fazendo com mulheres, vai ter uma mulher que vai olhar o que eu estou escrevendo e se faz sentido para ela. Veja, o Felipe está onde está e escreveu a quantidade que escreve, porque ele escreve coisas que fazem sentido para a pessoa. Entendeu? Então, assim, não é... E se faz sentido para a pessoa, consegue transformar ele e as outras pessoas. Então, já é um circuito de W.
entendeu? A mesma coisa sou eu. Então, isso é que são ingredientes. Então, teve uma hora que a professora Zumira Hatz, eu recomendo fortemente, é uma médica, epidemiologista, bem diferente, né? Do que às vezes a gente vê alguns epidemiologistas centrados na doença. E a professora Zumira, assim, ela andava sempre com um vestido longo, preto, ela é uma paraense, é sempre emblemático para mim, eu sou muito, muito grata a ela. E aí a gente apresentando, né, as propostas metodológicas e como é que ficava, as devolutivas, e ela foi a primeira, primeira assim, antes dos outros, né, que me criticavam, que história é essa de devolutivo? Aí ela, na hora que a gente estava apresentando, para ela testar, né, se valia a pena o projeto, aí eu falei assim, Roseli, faça 3 pedidinhos de Aladim. Eu falei, o que, professora? Eu não vejo lá de um monte de pesquisadores. Você lembra da fábula do Aladim? Né? Ele sempre fala para quem está pedindo os desejos, faça 3 desejos. Então faça 3 pedidinhos de Aladim. Quais são os seus 3 desejos para você atingir o objetivo agora desse projeto? E aí isso abriu para mim, que é outra coisa, gente. A fábula, a literatura, ela não pode sumir disso, não. Isso faz parte também, entendeu? Isso faz parte. É muito importante, né? E abriu assim, falei assim, porra, se eu quero ser o gênio da garrafa, eu vou fazer os 3 pedidinhos, pronto, né? Então, assim, e nisso o Felipe, ele rapidamente, né, como ele é muito sagaz, né, perspicaz, brilhante, ele pega isso e na escrita acadêmica, quando ele começou lá no Instituto também a oferecer, ele desafiava os alunos, ele falou assim, vamos fazer 3 pedidinhos de Aladim, o que vocês querem escrever? Eu acho que de alguma maneira, eu estou falando errado, Felipe, você me É isso corrija, aí, né? isso aí, E eu acho isso que de aí. alguma maneira ele inventou com êxito, e aí finalizando, né, uma forma de, diga-se, um princípio educativo da escrita acadêmica que é acessível por todos, né? Todos que tiverem tecnologias digitais. Não pode esquecer que no momento atual, eu acho que isso tem que ficar com vocês, é importante, que a gente tem hoje, com essa pandemia, com tudo que está vivendo no país, a gente tem 40 milhões de pessoas que não têm sequer uma conta de banco. Então, muito mais uma Isso aí. tecnologia digital. Então, acho que é importante a gente pensar nas gerações futuras e não passar a vida como um conjunto de lembranças, mas uma memória que ela será eternizada a cada dia que amanhece. Obrigada, Felipe. Valeu. Qualquer coisa que eu fale vai ser